os comentários dos colegas, a gente vai fazer a foto oficial desse primeiro encontro desse grupo Edumáticos do Tapajós. E, antes de eu apresentar o professor Joelson, eu gostaria de externar a minha felicidade que hoje a gente está iniciando com chave de ouro, viu, Haroldo, Joelson e os demais colegas, porque estão presentes nessa live colegas de praticamente todas as áreas do conhecimento. Agradeço de coração aos colegas da Escola Madre Imaculada que vieram prestigiar, né, a apresentação do nosso colega Joelson. Então, estou bem feliz mesmo. Muito obrigada pela apreciação de todos. E, só para terminar minha fala aqui, antes da apresentação, eu gostaria, todo mundo já está, mas eu vou reafirmar a questão do microfone, tá? Que todos desliguem o microfone quando alguém estiver falando. E, no final, ao decorrer da apresentação do Joelson, vocês podem estar fazendo suas considerações ou mesmo perguntas para ele no chat, que eu vou estar acompanhando aqui. E, no final da apresentação dele, a gente vai fazer uma organização e aí eu vou estar fazendo as perguntas de vocês para ele, para que ele possa responder. Tudo bem? Então, deixa eu apresentar o nosso palestrante de hoje, né? Nosso palestrante de hoje é o nosso colega Joelson Magno Dias, mestre em matemática. Ele é servidor da Secretaria Estadual de Educação. Atualmente, ele trabalha na Escola Madre Imaculada e na Escola Pedro Álvares Cabral. Também já atuou na rede particular, mas hoje ele está somente na rede estadual. E também é professor colaborador do curso de GeoGebra, no curso do professor Sérgio Dantas. Ele, desde o ano passado, é professor colaborador também desse curso, que é excelente, que a maioria de vocês conhece. Então, com vocês, sem mais delongas, né? Hoje a nossa reflexão é sobre o ensino híbrido e ele vai falar um pouquinho da experiência com a sala de aula invertida que ele já viveu. Então, com vocês agora com a palavra o professor Joelson. Boa noite a todos os colegas. É uma satisfação enorme esse momento para mim. Acho que para todos nós. Existe um sonho, né, de nós reunirmos os colegas para desenvolver mais o nosso ensino. E o que eu vou falar com vocês é algo assim que eu tive contato há pouco tempo, né? Eu fico muito maravilhado com a situação do ensino híbrido, com as metodologias ativas, né? Eu me deparei estudando quando eu fiz o Profimate, e o que eu vou conversar com vocês é um pouquinho da experiência que eu tive com a aplicação do meu projeto, acho que foi na Escola Madre Imaculada, mas também com a visão de resolver os problemas que nós estamos passando em função da pandemia. Então, sempre eu vou estar relacionando o que eu vivi no meu trabalho, o que eu vivi com a sala de aula invertida e tentando fazer um link de como nós podemos adequar isso e solucionar esses problemas que nós estamos vivenciando com relação à ausência, a nossa ausência, né, de aulas com nossos estudantes. Então, eu vou estar sempre focando nisso, né? Vou estar fazendo a apresentação, mas que todos nós estejamos envolvidos em pensar uma solução para nós voltarmos com nossos alunos. Todos estão me ouvindo bem? Renata, tá ok? Vou esperar alguns segundos para apresentar o slide para vocês. Renata, você pode me dar um ok de áudio aí, por favor, para verificar se já apareceu a apresentação? Oi, Joelson, ainda não apareceu, mas já vai aparecer. Então, meus amores, então vou fazer com vocês algumas reflexões sobre o ensino híbrido e em relação a um trabalho que eu desenvolvi usando, no caso, uma metodologia ativa, que é a sala de aula invertida. Ok, Renata?
Ok, já está aparecendo. Apareceu? Beleza, então. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu vou dar prosseguimento aqui, falar um pouquinho, fazendo as reflexões junto com vocês, e aí vocês colocam os questionamentos no chat, que a professora Renata vai me colocar no final da apresentação. Bem, o que vê esse ensino híbrido, né? Eu tenho certeza que na cabeça de todos vocês, talvez tenha um conceito, talvez um pouco empírico, algum já baseado em algum estudo científico, mas o que é esse híbrido, né? O que eu posso falar no meu sentimento, que o híbrido, a minha mente é muito aberta, né? Eu sou adepto das posições do professor Moran. Então, o híbrido vai muito mais além do que a nossa concepção possa ter. Ou seja, a gente tem que abranger cada vez mais a nossa mente, abrir mais a nossa mente, e o híbrido vai se expandindo ainda mais. Esse é meu sentimento, esse é o sentimento que eu tenho. Bem, o que quer dizer o ensino híbrido? O ensino híbrido aposta em combinar ferramentas, ambientes e organizações para potencializar a aprendizagem, né? E aí você percebe na imagem ferramentas digitais, pesquisas de campo, leitura de exercícios, projetos com a mão na massa, debates e orientação. Mas o grande foco do ensino híbrido é que o aluno seja protagonista da sua aprendizagem, ou seja, ele constrói o conhecimento. Talvez para alguns pareça utópico isso, talvez pareça muito pedagógico, mas eu acredito veementemente, pela pouca experiência que eu tive, que é possível a gente fazer um aluno diferente agora, um aluno que realmente seja o protagonista da sua aprendizagem. Bem, como eu falei anteriormente, eu li um artigo do professor José Moran, que ele fala de blended, né, um termo que ele usa muito. Blended, misturas, é o diverso, aquilo que eu te falei, quanto mais conhecimento a gente tem, mais o blended se expande na nossa mente, mais possibilidades de atuação nós temos. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro para você, até uma dica, num livro da professora Jo Boaler, ela é uma professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e eu li um livro dela que se chama Mentalidades Matemáticas, e foi muito interessante, que eu refleti bastante sobre isso, é que os alunos se esforçam e cometem erros. Isso é normal. E nos momentos que os alunos estão cometendo os erros, são os momentos que o cérebro mais cresce. E essa pesquisa da professora Jo Boaler é baseada na neurociência. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós somos muito, como eu poderia dizer, nós gostamos de castigar muito o aluno, punir muito o aluno. Então, o erro acaba sendo uma punição que baixa a autoestima do aluno, e a gente precisa entender que o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem. E isso foi uma coisa que ficou muito claro, por exemplo, no Profimate, uma experiência boa, que eu volto a ser estudante, e daí eu fico pensando, poxa, isso dá para fazer com o meu aluno, poxa, isso não é bom fazer com o meu aluno. Então, voltar a ficar no papel de estudante, que é uma coisa importante, e você também relembrar que foi. Então, esse fato da gente punir os erros que os alunos cometem não tem ajudado, e a neurociência vem dizer justamente isso, que nos momentos de erro, que são os momentos que os cérebros mais crescem. Bem, em relação ao ensino híbrido, Christensen, numa das suas obras, fala do controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo ou ritmo de estudo. Isso tem sido uma coisa muito interessante. Como a professora Renata falou, ela disse que eu sou professor voluntário no curso do GeoGebra, né? Talvez nem todos conheçam a plataforma do GeoGebra, mas, assim como a professora Aldo falou, foi uma coisa que mudou a minha vida. Então, o curso do GeoGebra é um curso à distância, né? Então, mas há muita interação entre os estudantes no chat, há muita produção de material. Eu controlava muito o meu tempo de estudo, então, às vezes a gente tem um problema agora, né? Que o aluno não tem condições de ter acesso à internet, muitos dos alunos, muitos dos nossos estudantes. E aí eu também não tinha na época que eu estava fazendo. E quando eu chegava num lugar que tinha acesso à internet, eu baixava todas as videoaulas para poder assistir depois, com calma, em casa. Então, nesse sentido que eu falo desse ritmo de estudo, eu gostaria que vocês pensassem nesse retorno que nós vamos ter com nossos estudantes, que eu sei que há um medo muito grande, existe uma, sei lá, não seria a palavra, né? Uma interrogação muito grande de como é que será essa volta, será que essa volta é segura, vai ser possível,
mas eu tenho certeza absoluta que todos nós juntos vamos fazer um esforço enorme para que nós possamos atender nossos alunos da melhor forma possível. Então, esse ritmo, tempo, lugar, isso é importante hoje para o nosso estudo. Hoje nós estamos reunidos aqui, né? Então, isso foi coordenado. Poderia ter sido de manhã, poderia ter sido à tarde, mas, enfim, esse controle, essa é uma vantagem muito grande, né, de você poder organizar seu tempo para organizar o seu estudo. Bem, outra coisa são as mudanças na sociedade e na cultura, e devido das tecnologias digitais. Elas são de tal envergadura que nós temos que fazer estudos. Eu sei que muitos docentes estão um pouco com medo. Até hoje de manhã, eu não participei da reunião, mas depois eu estava conversando com os professores de uma das escolas. Então, a gente está com muito medo de como fazer esse retorno na rede pública, de como serão essas aulas remotas. E até a gente já tem produzido uma ideia sobre isso, que ela será compartilhada com o grupo, para vocês acrescentarem, mas o importante é você entender que nós temos que aproveitar a tecnologia, as diversas tecnologias, a nosso favor, e estudar como podemos utilizá-la. Bom, falar um pouco da aprendizagem ativa. Então, o professor inglês, Reginald Williams, ele nasceu em Portsmouth, na Inglaterra. Ele é o professor que pensou, ele nasceu em 1907, olha só, formado em administração, se eu não me engano, falou da aprendizagem de ação, ou seja, você aprende fazendo. Isso é importante, porque no final eu vou mostrar para vocês, alguns devem conhecer com certeza, a taxonomia de Bloom, que eu fui ler alguns artigos recentemente, e a taxonomia de Bloom, ela realmente fala que você tem que apostar no topo da pirâmide. O que é esse topo da pirâmide? A criação, que o criar, né? Eu tenho certeza que a nossa grande dificuldade hoje está em criar coisas, né? Então, professor, nós passamos a vida toda quase que meio que repetindo coisas, você aprende e repassa aquilo que aprendeu, e acaba a criação ficando em segundo plano. Isso é muito ruim. Então, nós precisamos mudar isso na nossa educação. E isso, já dizia o Reginald Williams, professor, que o aprendizado tem que ser em ação. Bem, em relação à sala de aula invertida, esse é o conceito de Jaime, né, Kohler-Graell, 2015. Ele apresentou esse conceito que sala de aula invertida, o aluno assume a responsabilidade pelo estudo teórico, e a aula presencial, que eu coloquei em encontros remotos, entre parênteses, porque não faz parte da definição que Jaime forneceu em 2015. Tá? Por quê? A aula presencial, você vai falar, Gelson, mas agora não vamos ter aula presencial. As aulas serão remotas. Mas o remoto, de um modo, é presencial, sim. A dificuldade que nós teremos é de se nós iremos alcançar ou não nossos alunos. Então, a aula presencial serve como aplicação prática dos conceitos previamente estudados. Então, nós fornecemos material, lógico, orientado para os alunos, eles vão estudar esse material, e aí o momento presencial é para discutir tudo que foi as dúvidas, enfim. Bom, e aí, professor, falar um pouquinho de como foi essa construção da sala de aula invertida, no caso. Em 91, o professor Eric Manzur, que é professor de Harvard, ele publicou o livro Peer Instruction, então, que dá origem realmente ao aluno assumindo, levando o material para casa. Se levar material para casa, a gente pode pensar de várias formas, levar textos, slides, vídeos, uma obra de arte, enfim, para que ele pudesse pensar nos conceitos, estudar os conceitos, para discutir a parte prática na sala de aula. Em 99, Gregory Novak e outros estudiosos defenderam o Just-in-Time Teaching. O que é esse Just-in-Time? É o ensino sob medida. Por que ensino sob medida? Cada um de nós aprende num determinado tempo. Para quem já fez o Profimate, por exemplo, eu fiz MA11 em 2 meses. Então, quando estava terminando o segundo mês, que foi encerrada a disciplina, aí que eu estava começando realmente a desenvolver, né? Estava um pouco lento e já estava reprovado. Então, eu precisava de um tempo a mais para assimilar conceitos. Por isso que o ensino tem que ser um pouco sob medida. Em 2000, o conceito de Flipped, inclusive tem uma comunidade nos Estados Unidos com mais de 25 mil participantes,
Flip Classroom. Foi apresentada por Bake num encontro, numa conferência de universidade, de ensino nas universidades, em 2000. Em 2004, Salman Khan, que vocês já sabem, né, que tem a plataforma da Academia Khan, disponibilizou videoaulas e popularizou a ideia da sala de aula invertida. Em 2006, Sanz e Bergman pensaram no aluno assistindo a aula em casa. Então, eles faziam a gravação da tela. Uma coisa que os professores falam muito aí nos grupos sobre aula remota, mesa digitalizadora para escrever. Eu, por exemplo, lógico, eu estou engatinhando em relação a isso também. Gravei algumas videoaulas com slide e escrevi no slide tudo que eu gostaria de... Escreveria no quadro, né? E vou explicando no slide o que está acontecendo. E gravo a minha videoaula. Então, isso é perfeitamente possível. No Brasil, o Colégio Dante Alighieri, as universidades Uniamérica, Unisal, PUC do Paraná, o Instituto Península, que atua com a formação de professores, já trabalham, em 2010, com a sala de aula invertida. Bom, agora eu vou falar um conceito importante para vocês, que talvez seja a grande sacada. Flip, né? Comunidade Flip. O que significa Flip? O que é o ambiente flexível? É o que nós estamos vivendo agora. Eu faço uma análise das escolas particulares, no caso, que tem estado com aulas remotas, né? Mas elas estão com mais aulas, no meu ponto de vista, não seria o ideal, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Fazendo a aula como se fosse a aula de sala de aula, né? Que eu acredito que a gente tem que fazer alguns ajustes. Então, de manhã eles acompanham as aulas dos professores, e aí no outro horário eles vão fazer as atividades. Então, esse ambiente flexível é muito importante. Então, eu posso, a qualquer momento, parar, ver o material, estudar, e depois, numa reunião que a gente chama de reuniões síncronas, discutir os pontos principais ou tirar as dúvidas. Bom, então esse ambiente flexível, acredito que fica claro na mente de vocês. Cultura de aprendizagem, nós sermos responsáveis pela nossa aprendizagem, né? Não depositar em alguém, hoje em dia, não precisa mais da profissionalidade, o professor tem uma outra função, né? Então, hoje o discente, ele é um orientador, ele filtra muitas informações na nuvem. Então, o docente tem que filtrar, porque senão o estudante fica perdido. Nós mesmos, às vezes, ficamos perdidos com as informações que estão aí. Enfim, cultura de aprendizagem, nós vamos aprender a lidar com isso, a criar essa cultura de aprendizagem para nós. O que é o conteúdo dirigido? O conteúdo dirigido é aquilo que nós vamos preparar, separar e providenciar para entregar para o estudante fazer essa iniciação aos conceitos, ao que você quer trabalhar. Então, nós, como somos os orientadores do estudante, a gente tem que separar com muito cuidado esse conteúdo dirigido. E, por fim, o educador profissional, que talvez seja o mais difícil, porque eu vou fazer uma relação. Eu fui militar muitos anos atrás, né? Eu fui 7 anos militar do Exército. E tinha um ditado que falavam, não vão confundir isso com ser a favor do Bolsonaro. Mas eu aprendi muitas coisas lá na caserna, muitas coisas boas, inclusive na minha prática pedagógica. Mas a gente dizia na caserna que a farda é um couro, que você está assim, farda, mas você está fardado, você continua sendo militar. E eu tenho pensado muito isso como professor. Eu percebo que o que é o educador profissional? Ele é um couro. Eu não posso pensar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que o meu momento com o estudante é só aquele que eu vou fazer a reunião síncrona, ou seja, que eu vou, igual como nós estamos fazendo agora. Se o meu estudante tiver uma dúvida, como já aconteceu muito comigo, aos sábados, num horário, assim, o aluno te perguntar alguma coisa, agora que a gente está usando o grupo de matemática e ciência e tecnologia, nós temos 110 alunos, já teve estudante que em 10 horas me mandou uma dúvida. E aí eu disse com carinho, hoje eu não vou poder responder, mas amanhã cedo eu respondo. Então a gente precisa entender, porque o professor acredita, incute que é só aquele momento que ele está na escola que ele é professor. Não. No meu ponto de vista, repare bem, no meu ponto de vista, nós somos professores sempre.
Bem, aí eu vou falar um pouquinho lá de como foi meu projeto. Isso ele iniciou em abril, lógico, fiz todas as introduções, criei o grupo de WhatsApp, a maioria das turmas tem grupo de WhatsApp, para poder estar enviando os materiais. Paralelo ao grupo de WhatsApp, eu criei o Google Sala de Aula, né? Então, criei a turma, que no caso foi a turma 103, uma turma de primeiro ano que eu trabalhei a sala de aula investida. Então, eu construí isso, lógico, veja bem, eu construí isso em abril, né? Para culminar no segundo bimestre. Bem, então, essas duas plataformas são as plataformas que é o conteúdo dirigido, né? Que eu vou colocar para os estudantes o material que eles devem estudar. Para depois, na sala de aula, que pode ser virtual, eu tratar as dificuldades. Bom, para isso foi feito um formulário, né? Para verificar o perfil dos estudantes, mesmo eles sendo meus alunos, né? Eu achei por bem fazer um formulário online para fazer vários questionamentos. Eu vou colocar apenas alguns para vocês. Interessante, né? Essa turma tinha um perfil 74% eram mulheres. Veja bem, 92% disse que possuía smartphone. A gente foi ver depois que tiveram alguns problemas, né? Às vezes quebra o smartphone do estudante, mas 92% tinha condições de pelo menos estar no grupo de WhatsApp. E se o estudante tem um smartphone, ele consegue colocar o Google Sala de Aula no smartphone. Bom, outra coisa que eu perguntei para o estudante foi sobre o seu desempenho no ano anterior. Você pode perceber que muitos deles falaram que o desempenho foi regular, no caso, o desempenho no nono ano. Foram algumas das questões que eu levantei do perfil dos estudantes desta turma que eu apliquei a sala de aula invertida. Bem, aqui para vocês, lógico, tudo isso vocês vão poder verificar na dissertação. A dissertação está lá no site do Profmat, é só você colocar lá o FOPA, vai aparecer a sequência de dissertações que já foram apresentadas. A minha, se não me engano, foi a última apresentada, ok? Então, esse foi um esquema, lógico, isso aqui eu pensei no presencial. Então, como é que nós fizemos? O aluno assistia às videoaulas, eu mandava a videoaula junto com um relatório de aprendizagem sobre aquela videoaula, sempre envolvendo uma coisa chamada de análise de modelo. Né? Não era só calculeira, contas básicas. Então, o aluno precisava pensar um pouquinho mais. Esse relatório não tinha cunho de nota. Né? Era simplesmente para tentar fazer o aluno pensar mais e verificar realmente, porque para ele responder o relatório, ele tem que assistir às videoaulas. Em seguida, eu apliquei teste de formação de grupos. No caso, nós estudávamos em grupo na sala de aula. Como é que era esse teste, Joelson? Esse teste era feito em relação aos assuntos abordados nas videoaulas. Tá? Então, eu fazia um teste com 5 perguntas, no máximo, de perguntas de múltipla escolha. No caso, foi feito no papel esse teste. Beleza? Não deu muito trabalho para corrigir, mas eu fiz também aplicação online, certo? A partir do teste, eu montei os grupos, e os grupos começaram a estudar, como vocês verem na imagem central. Depois, eu continuava o conteúdo, mandava mais videoaulas, mandava mais relatório, e nós reuníamos dentro do grupo, na sala de aula, para discutir e apresentar as soluções dos estudantes. E esse processo foi de avaliação constante. Isso tudo está lá na dissertação. Bem, na primeira sequência de atividades, videoaula sobre revisão de radiciação, relatório. Essa aqui é uma estatística que eu coloquei para vocês, do primeiro teste de formação de grupo, né? Você pode verificar como eu organizei os grupos, né? Sempre pessoas que tinham mais pontos, mesclando com mais pontos e com menos pontos, porque naturalmente ou teoricamente quem acerta mais, tem um maior conhecimento, pode ajudar quem tem mais dificuldade. Então, nessa ideia, eu montei os grupos. Lógico, teve gente que faltou no dia do teste. É por isso que eu resolvi aplicar o teste na segunda atividade online. Mas, mesmo assim, ainda tive problema. Você pode verificar que tem ausente, né? Os alunos ausentes, eu montei um grupo. A partir desse grupo, toda vez que eu chegava na sala de aula, eles já se reuniam dentro do grupo para fazer as atividades. São de exercícios que, às vezes, era do livro ou do material que eu enviava para eles. Bom, eu pulei a segunda sequência de atividades para a gente ganhar um pouco de tempo. Porque nesta terceira sequência é que eu julgo que vai ser o nosso foco no retorno às atividades na rede estadual de ensino. Então, mesmo nesse terceiro bimestre de aplicação da sala de aula, nós construímos com a turma o projeto da terceira jornada científica, né?
Nós tivemos várias dificuldades, o aluno tem várias dificuldades, né? Aí cabe o professor orientador, né? O que estudar? Como começar um processo investigativo, né? Nesse caso, eu fui muito, né? Eu tive que trabalhar muito com eles, né? Porque eles ficam com muitas dúvidas do que estudar, como estudar, o que pesquisar. Então, a minha ideia foi o saneamento básico, e aí nós fomos estudar como era o tratamento do esgoto da água utilizada na atividade doméstica, nas residências, sem coleta de esgoto, na realidade, né? E aí nós percebemos que em 45%, isso está lá, os resultados na dissertação, dos estudantes jogam a água de casa para a rua, sem esgoto nenhum, sem ter esgoto para... que nosso esgoto de Santarém não é tratado, a grande maioria. E aí nós acabamos fazendo a proposta de um sumidouro sustentável. Então, foi muito bacana, eu aprendi muito. Coloquei aqui a palestra com o professor Daniel, que é professor do Instituto Federal e também da Rede Estadual de Ensino. Ele trabalha muito nessa área de resíduos e nós aprendemos muito com esse projeto. Então, para o retorno às atividades da SEDUC, nós estamos pensando em trabalhar muito com isso, esse processo investigativo. Bem, aí, depois de todo o processo desenvolvido, lógico, vocês talvez tenham vários questionamentos, se eu não responder todos, né, daqui a pouco, mas você talvez responda quando você lê um pouco da dissertação ou lê um relato de experiência que eu escrevi, que até postei lá no nosso grupo. Perguntei para o estudante a opinião dele em relação ao método da sala de aula invertida, se ele contribuiu ou não para a aprendizagem. Você pode perceber que 55% disse que sim, 33% disse em parte, e apenas 11% disse que não. E eu coloquei alguns, teve aluno que continuou dizendo que não entendeu nada, mas foram pouquíssimos. E aí tem algumas respostas. Ele diz assim, sim, porque assistindo a videoaula podemos voltar várias vezes, se no caso a gente não tiver entendido. É só importante lembrar que essa foi a resposta, pode ter erros de português, que foi o aluno mesmo que digitou. Esse formulário eu apliquei físico, mas depois o aluno passou para o formulário online, para ficar mais fácil, para compilar as informações. Olha, porque eu posso assistir as videoaulas em casa e posso voltar para assistir. Porque não é preciso o professor explicar na sala de aula novamente. Em algumas situações eu não entendi, porém, ao rever as videoaulas, consegui tirar minhas dúvidas. É lógico, né? A experiência foi muito positiva, né? Se você conseguir selecionar, e tem muito material, você não vai precisar criar suas videoaulas, né? São passos e passos, eu também estou começando a criar as minhas, mas, assim, você encontra muito material bom que você pode baixar, você pode editar, porque às vezes os vídeos são muito longos, a experiência mostra que os alunos, não pode ser um vídeo de mais de 7, 8 minutos, que o aluno não assiste. Enfim, a experiência foi bem positiva. Outra coisa que nós fizemos, existe o exame integrado da escola. E aí eu trabalhei com a 103, que foi a turma que participou da metodologia de sala de aula invertida. Na 104, na 105, nós trabalhamos de forma tradicional, eu expondo os conteúdos. Há uma coisa muito importante eu salientar, que na 103 nós tivemos 12 encontros, se eu não me engano, foram 27 no bimestre. De 27, 14 ou 12, se eu não me engano, eu deixei para trabalhar o projeto da jornada, da terceira jornada científica. Certo? Ou seja, os momentos que nós tivemos trabalhando o conteúdo em sala de aula, as teorias, os conceitos de sala de aula, foram bem menores do que eu trabalhei com a 104 e a 105. E para a 104 e 105, às vezes eu sempre mandava um vídeo para eles assistirem, mas eu trabalhei de forma tradicional, explicando o assunto. E aí você percebe que foram 5 questões no exame integrado, que em 4 das primeiras questões, as 4 primeiras, os estudantes têm percentual melhor de acertos. Só na questão 5, que não tiveram aí, mas perderam aí para 104 no caso. Eu tenho uma teoria do por que aconteceu, mas você pode ver como o resultado numérico do exame integrado, e basicamente eu não expliquei nada, foi alguma coisa que, de repente, eu tentei, porque não é o conceito da sala de aula invertida, da teoria, né, dos teóricos. Eles querem que você, quando chega na sala de aula, eles querem que você, o teórico diz que você tem que explicar um pouquinho do assunto da videoaula. Eu não fiz muito isso,
certo? Tentei deixar o aluno mais à vontade. Lógico, eu tive que intervir algumas vezes, explicando algum conceito ou tentando conduzir o aluno nesse processo de aprendizagem. Bom, algo bem interessante que a gente precisa pensar muito nisso é a avaliação, né? A avaliação é algo muito complexo, não é simples. E do modo como tem sido feito nas nossas escolas, já tem sido muito ruim no meu ponto de vista, né? Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, e nós criamos outra coisa, a autoavaliação que os discentes fizeram nesse processo, não foi assim, foi direcionada. O aluno tinha um roteiro. Eu estou colocando aqui apenas a penúltima pergunta do roteiro. Existe um roteiro para ele responder, para ele refletir sobre o seu conceito durante as atividades de sala de aula invertida. Uma das perguntas que eu fiz, você realizou os testes de formação dos grupos? 80% disse que sim. Por que eu perguntei isso? Porque eu apliquei o segundo teste online e 50% só da turma que fez esse teste online. No primeiro teste que foi presencial, a maioria fez, né? Porque estava na sala de aula. Mas quando foi online, 80% disse que respondeu. E o aluno vai refletir, pô, mas eu não fiz o teste online porque eu não quis. Porque eu dei muito tempo, né? Então, o que acontece, quanto mais tempo a gente tem, pior. Eu dei 7 dias para responder o segundo teste de formação de grupos. E o aluno vai refletindo, qual o meu conceito? Após as suas reflexões, qual o seu conceito? É bom lembrar para você que eu jamais coloquei o aluno numa situação ruim. O pior conceito era regular. 20 pontos valia, falando em ponto, eu não gosto muito de falar em ponto, mas enfim, regular valia 1 ponto. Se o aluno colocasse que ele tinha sido regular, era 1 ponto que ele ganhava na nota bimestral. Se o aluno colocasse que ele tinha sido bom, 1,5. E se colocasse muito bom, 2. Então existe um medo muito grande se a gente acredita que o aluno não vai ser verdadeiro. E a experiência que eu tive com esse projeto, que o aluno consegue sim. Consegue sim, se você orientá-lo num processo de autoavaliação, ele consegue desenvolvê-lo e ser razoável. Lógico que sempre vai ter, né, toda regra tem sua exceção. Mas foi bastante razoável nas suas respostas. Só um aluno que eu tive que aumentar a nota dele, porque para mim o desenvolvimento dele tinha sido bem legal, e ele tinha colocado bom, e para mim tinha sido muito bom. Foi o único aluno que eu aumentei a nota. Bom, já chegando na nossa parte final, eu falo em trabalhos futuros, né? Que a gente tem fazendo, hoje, agora, mas pensando também no futuro. Pontos vulneráveis da docência, o maior é a falta de estudo, de estudar. Né? Então, esse grupo ele veio para ajudar no nosso processo de formação continuada, compartilhar experiências, algo que na nossa escola a gente não consegue fazer. Eu me lembro que ano passado, lá no MAI, nós reunimos os professores de matemática para fazer uma reunião, e eu disse na época que eu era bem ruim. Eu sou bem ruim como professor. E aí eu fico, poxa, e aquilo me incomodou muito. Eu preciso buscar conhecimento para que eu possa aprimorá-lo e desenvolver o conhecimento dos meus estudantes, dos nossos estudantes, no caso, né? Então, existe essa vulnerabilidade, eu estou ciente, a gente conversando com o professor Haroldo, falando de um outro colega nosso, que ele não tem medo de se expor, não tenhamos medo de errar, eu não tenho medo de errar, certamente eu vou ser criticado, mas eu não era isso que eu esperava ouvir lá nos edumáticos, o Joelson foi muito sucinto, o tempo é exíguo, né? Mas eu gostaria que todos vocês refletissem sobre os nossos pontos vulneráveis da nossa docência. A gente precisa estudar, como diria também o amigo meu Vanderlei, precisa estar lendo, verificando, para a gente poder ter novas perspectivas e produzir novos materiais. O que me deixa mais feliz hoje é que eu consigo produzir algo. Não fico só repetindo aquilo que já foi estudado, né? A gente produz coisas. E esse é o nosso desafio, nossos grupos edumáticos, compartilhar conhecimento e das experiências de todos nós. Outra coisa importante, para relembrar que eu falei inicialmente, é a punição. Punição versus aprendizagem. A gente precisa tirar do nosso cerne que o aluno ele só vai aprender sendo punido. Não, é zero. Não, se você não me entregar o trabalho, é zero. Não, se não fizer isso, é zero. E é muito complexo. A escola, a gente estudando, sabe que a nossa educação básica, em relação ao ensino médio, principalmente, está bem ruim. E a gente precisa melhorar isso. E punir um aluno em relação à aprendizagem não é o melhor caminho.
E aí, a nossa responsabilidade, né? Como cidadão, uma coisa que não tem deixado eu dormir, são 5 meses. Nesses 5 meses, apenas uns 3 semanas que eu fiquei doente, né? Entre ficar doente e recuperar, mas mesmo assim eu pensava nos nossos estudantes. Puxa, mas o meu filho, minha inquietação, meu filho pelo menos está fazendo algo, pode não ser o ideal, mas está fazendo. E os demais? E a grande maioria não tem essa possibilidade, então isso tem me inquietado muito, e eu espero que nós possamos ajudar a resolver esse problema. Falando um pouquinho, para a gente finalizar, sobre essa geração, que é a geração Z, né? Falando um pouquinho em pressuposto, nós somos da geração Y, a controvérsia, né? Ou de repente da geração X, mas a nossa geração, essa geração que são nossos alunos, eles são muito antenados, né? É bem lógico também que nem todos têm condições, mas a grande maioria tem. Eu lembro que na sala de aula eu olhava, todo mundo tinha um celular melhor do que o meu. Eu até brincava que o meu era J0, né? Como responderam lá no formulário, que tinham o celular. Agora, como é que a gente vai usar esse celular para otimizar a aprendizagem? Esse é o desafio. Uma coisa importante também que Levi fala, que o virtual não é o oposto do real. A gente fala virtual, é real o nosso contato agora. Eu estou com vocês. Nós estamos nos comunicando. Então, isso é real para mim. Você está na sua casa, eu estou na minha. Mas nós estamos juntos. Isso é real. Então, o virtual não é o oposto de real, mas uma maneira diferente de ser. Isso é uma coisa muito interessante, que eu aconselho vocês a lerem os 3 artigos lá sobre o ensino híbrido. Então, realmente, nós estamos tete a tete, né? Eu estou com vocês, eu estou próximo de vocês. Então, esse virtual não é diferente do real. Outra coisa o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas, que é o ensino sob medida, e a aprendizagem coletiva em rede, que é o que nós estamos fazendo agora. De um modo ou de outro, daqui a pouco, eu vou estar aprendendo com vocês. Alguém vai fazer um comentário que vai me deixar ensinamentos. Então, hoje o professor, ele é um incentivador, é um animador da inteligência. Assim como o professor Haroldo me animou várias vezes, assim como a professora Renata me anima, né? Assim como o professor George me anima, vários de vocês com as suas ideias me animam. Bem, eu falei da taxonomia de Bloom, perdão, né? No híbrido, que no híbrido a gente deve focar onde? Em avaliar e criar. Então, eu estou muito feliz em criar. Pode ser que seja uma criação esdrúxula ainda, ruim, mas ela vai sendo lapidada, vai sendo melhorada. Eu lembro quando eu gravei a minha primeira videoaula, eu nem dormi. Foi um semestre de sofrimento. 4 meses de sofrimento. Quando eu gravei o final, eu fiquei feliz com o resultado. Não estava bom, mas eu fiquei muito feliz por ter criado. Então, o prazer de criar é isso que a gente tem que levar para o nosso estudante, né? Fazê-lo criar coisas. E nós temos uma capacidade enorme. E nesse criar, o processo de avaliar, não avaliar como algo punitivo. Então, no ensino híbrido, para a taxonomia de Bloom, nós devemos focar no topo, criação, criar e avaliar. Bem, meus amores, chegou ao fim, eu espero não ter exagerado no tempo, acabei não perdendo aqui, não cronometrando, mas eu quero te deixar uma mensagem, e infelizmente o professor Mancuso não pôde participar da reunião, ele olhou para mim, Joelson, tu sabe quem é Bernard Shaw? Depois vocês podem pesquisar quem é Bernard Shaw. Mas assim, essa frase, ela tem muito a ver com o que aconteceu comigo, que é impossível haver progressos sem mudança. E quem não consegue mudar a si mesmo, não muda coisa nenhuma. Então, eu acredito que eu sou um professor transformado. Estou muito feliz. Há muitos anos atrás, eu encontrava com o professor Haroldo, eu pensei seriamente em abandonar a docência, eu não me sentia feliz, me sentia muito incomodado. E a resposta que chegou assim, é porque falta você criar. Você tem que criar coisas e não apenas repetir. Então, essa mudança que aconteceu comigo, e eu quero salientar isso para vocês, porque nós estamos em constante transformação, e transformação para melhor. Então, meu muito obrigado, e eu espero
responder os questionamentos de vocês. A Renata vem falar, mas se eu não responder a todos, eu respondo lá no grupo. Ou vocês podem me questionar pelo WhatsApp. Valeu, grande abraço. Parabéns, professor Joelso, pela sua belíssima apresentação, pela sua belíssima experiência. E quero lhe dizer que você também me inspira. Então, vamos lá para as perguntas do chat. Nós temos a primeira pergunta feita pelo professor Josué. Professor Josué, lá da Escola Madre Imaculada, também trabalha na Escola São Francisco. E o professor Josué faz a seguinte pergunta. Professor Josué, fique à vontade para você, se você quiser fazer comentários com o professor Joelso, tá? Então, a pergunta do professor Josué, Joelso, na prática, o que seria a aplicação prática dos conceitos estudados previamente? Bem, Josué, a gente, na realidade, assim, a gente foca muito, e você deve ter estudado a BNCC, essa nova mudança que haverá, essa mudança que está sendo implementada no ensino médio. Veja assim, a gente fica muito focado no a gente chama de objeto do conhecimento, que é o conteúdo. É isso? Então, o grande desafio, Josué, está posto para nós, é largar um pouco, digamos assim, esse objeto do conteúdo. Você fala assim, mas você fica focando no conteúdo. Eu acredito que o conteúdo, e a gente tem pensado nisso, eu e outros professores, e nós vamos apresentar para vocês isso, para a Escola Madre, e lá para o Cabral, onde eu trabalho também, como é que você faz para incutir os conteúdos, no caso da sua disciplina, que eu agora não me lembro qual é, né, e qualquer outra disciplina. Nós conversando nessa construção, e nesse momento que a gente está voltando da pandemia, eu não vou estar muito preocupado em termos de conteúdo, mas eles vão aparecer naturalmente, que você vai ver na proposta que a gente vai enviar para vocês. Mas eles vão naturalmente aparecer, o conteúdo da sua área de ensino. Quando nós criamos aquele projeto, trabalhando com projetos, né, vários conteúdos previstos na matriz de referência do Enem, previstos na BNCC, nas diretrizes curriculares para o ensino médio. Enfim, eu vejo assim, nesse momento de dificuldade em voltar, eu gostaria que nós não ficássemos muito preocupados também, mas eu tenho que trabalhar tal conteúdo. A gente precisa desopilar um pouquinho disso. A gente precisa usar o nosso talento para fazer uma seleção de conteúdos. No caso da matemática, você viu que nós trabalhamos lá função exponencial, função logarítmica, a gente tem que estudar um pouquinho de potenciação. E eu trabalho isso usando muito uma coisa chamada de análise de modelo. Então, o aluno tem um problema, ou algo que já foi criado, um modelo para aquilo, e a partir dali a gente cria os nossos conceitos e vai revisando os conteúdos. E, Renata, eu não sei se eu consegui responder toda a pergunta dele, mas talvez quando nós mandarmos o material para ele, que ele é nosso companheiro lá do Madre, ele possa ficar mais clara essa ideia de conteúdo e do conteúdo da disciplina, né, do objeto de conhecimento. Ok. Professor Josué, algum comentário? Na verdade, é mais ou menos isso. Mas o que eu achei assim, interessante que ele falava, no momento ele colocava no slide que os alunos assistem às aulas, levam material para casa, e aí depois volta para aplicar na prática os conhecimentos, eu nem me lembro mais qual é a palavra, os conhecimentos adquiridos previamente, mais ou menos assim. Aí, mais em se tratando de metodologia, como é que ele vai aplicar na prática? Ele está voltando para a sala de aula, como é que X% de alunos só na sala? Era meio nesse sentido, ele vai apresentar um painel, ele vai apresentar isso como e tal, mas aí agora na fala do Joelso eu entendi assim um pouco diferente, que é meio que você selecionar conteúdos. Eu vou dar um exemplo da minha disciplina, por exemplo. Eu vou dar um conteúdo de membrana plasmática, e lá na membrana plasmática fala em receptores da membrana, fala o glicocálice,
E exatamente esse glicocálise que vai dizer se o coronavírus vai entrar ou não, tá certo? Na célula da gente. É nesse sentido aí que eu entendi pela exatamente isso. Eu vou desligar que o povo está latindo que só aqui do lado, vocês já perceberam, ó. Beleza. Tá certo, professor. Antes da segunda pergunta, que foi feita pela professora Juliana, tem um comentário muito legal aqui, Joelson, para você, que a Áurea escreveu. Muito feliz de participar desse momento, Joelson. O professor Haroldo concordou com a professora Áurea, o professor Luciano. Então, vamos... Teve uma expressão aqui do professor Marcos André sinistra. Paradigma. Vamos lá para a segunda pergunta, feita pela professora Juliana. Joelson, quais foram seus maiores obstáculos para realizar com esta turma de primeiro ano a sala de aula invertida? Faria algo diferente? Você consegue se perceber realizando este modo de ensino com todas as turmas das quais você tem regência? Juliana, com certeza, inclusive... Este ano era o ano do desafio maior, era o ano que eu iria trabalhar com todas as turmas que eu tenho a sala de aula invertida, né? Não só a sala de aula invertida, atividade baseada em projetos, o ensino por grupos, né? Atividade baseada em problemas. Certamente eu cometi alguns erros, né? As dificuldades são muitas. A maior dificuldade é você envolver o aluno, mas eu fui construindo, eu tive tempo para isso, né? Eu comecei no início do primeiro bimestre a construir a ideia do que eu gostaria de trabalhar com eles, conversando que não estava bom do jeito que estava, que nós poderíamos fazer diferente. Eu também, assim como a gente vai ter problemas agora, que, por exemplo, que material nós vamos deixar para o estudante estudar, ter contato para verificar conceitos. Ele vai conseguir acessar isso na internet? Vai conseguir baixar para ele? Lá eu levava muito, os alunos levavam o pendrive para a sala de aula, então eu sempre fornecia as videoaulas em pendrive para quem não tinha acesso à internet em casa. E os materiais para eles. Então, porque assim, o que eu penso agora para a nossa volta, se o aluno não tiver condições de acessar o material pela internet, ele pode passar na escola de forma organizada, já que a gente vai começar com poucos estudantes, e pegar o material em pendrive. Possivelmente ele tem um DVD que lê MP4, ou TV própria lê, ele consegue ter acesso aos materiais. PDF, assim. A maioria dos alunos tem o celular, né? Então, certamente, um dos erros que eu acredito que eu cometi foi que eu deixei de falar muita coisa, eu tentei falar o mínimo possível. E até eles pediram, no decorrer do processo, que eu explicasse algumas coisas na sala de aula. Isso, pela visão dos teóricos, tem que se fazer, não da mesma forma como a gente faz naturalmente, que é explicar tudo. De mastigar principalmente as dúvidas. Eu assumi esse risco na minha pesquisa, de não falar nada quase, que era para verificar, impulsioná-los a estudar sozinho. A minha motivação era fazer com todo mundo esse ano, mas aí, infelizmente, só que agora, essa experiência que eu tive me fez muito em pensar para esse nosso retorno. Eu tenho certeza que depois que a gente apresentar nossas ideias para o retorno, vocês vão contribuir e a gente vai conseguir realmente, sei lá, na medida do possível, atender nossos estudantes. Ok, Renata? Mais um comentário antes da terceira pergunta, que foi feita pelo professor Haroldo. O comentário é do Silvio. Nessa palestra temos muitas metodologias: híbrida, investigativa e direcionada. Muito estudo para compreender cada uma delas. É verdade, Silvio. Na realidade, para o Silvio, né, isso é a ponta do iceberg só. A ideia disso aqui é motivar, mostrar que existe Eu também não sou isso, eu não domino isso com facilidade. Isso é um campo novo. Eu tenho estudado bastante. Então, mas aí fica, isso é importante que você fala. Mas é sala de aula investida, mas atividade baseada em projeto, que é isso? E você vai estar pesquisando materiais, e a gente vai estar compartilhando materiais para se apropriar disso e adequar à nossa realidade. Ok, Renato? Ok, vamos para a terceira pergunta, que é do professor Haroldo. Eu queria saber como as teorias de ensino que você estudou, Joelson, influenciaram e modificaram a sua prática docente.
Assim, e o professor Haroldo teve um papel importante, porque eu fui assistir algumas apresentações de dissertação em 2018, e a professora Cristina Vaz com o professor Marquinho vieram para as bancas, e eles deixaram material com o professor Haroldo, e esse material o professor Haroldo me forneceu para eu ler. E lá que eu fui identificar todo esse campo, olha como é importante. Metodologia ativa, professor José Moran, Christensen, Boale, enfim. E eu comecei a ler, aí que eu me enxerguei como um docente muito ruim. Esse, poxa, mas tem um campo tão vasto de conhecimento que eu posso... Porque hoje, felizmente, nós temos professor pesquisador. Eu não posso pensar mais naquele professor que recebe só para dar aquela aula. A gente tem que trabalhar fora da sala, a gente tem que pensar, estudar, ler. Então, tudo aquilo, estudar é muito importante. Eu até me arrependo, eu falo para o professor Haroldo, que eu não queria fazer o Profimate, porque eu achava que eu não ia aprender nada, mas quem me ensinou mais foram os meus colegas de turma. Lógico que os professores tiveram essa contribuição, porque, você sabe, ele é dito semipresencial, mas é híbrido, né? Até julgo que foi muito sala de aula invertida. Então, eu vejo assim, eu ter contato com esse novo conhecimento, como os professores estão trabalhando no Brasil, várias experiências, me fez me colocar onde eu estava, que era muito atrasado, que é muito atrasado ainda, não vou dizer que era, né? Muito atrasado, mas que eu preciso caminhar para frente. Esse caminhar para frente requer estudo. Ok, Renata? Nós temos também aqui uma pergunta do professor Pedro Franco, de Sá. Na sua opinião, como fica a carga horária de trabalho em comparação com o ensino não híbrido? Como ficam os conteúdos previstos no currículo? Esse é o nosso grande assombro, né? Currículo, conteúdo, nota, avaliação. A nossa proposta é bem usada, porque eu vejo assim, conversando com outros professores, e até o professor Luciano colocou aqui, grande professor Luciano, o processo de ensino-aprendizagem, não só de matemática, mas de todas as áreas, não será mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Então, eu vejo assim, eu não estou muito preocupado nesse retorno. Mas é porque agora, com o primeiro ano, eu tenho que trabalhar função exponencial, logaritmo, progressão. Eu não estou preocupado exatamente com isso. A minha maior preocupação é criar um estímulo no estudante, para ele possa querer estudar, né? Porque eu estou trabalhando, eu não parei. Eu tenho tentado atender alunos de todas as escolas, inclusive, de Santarém, lá em Monte Alegre, mas eu percebo que eu não conseguia regimentá-los, né? Eles estão sendo supridos com materiais e tal, mas são poucos questionamentos. Então, eu vejo que nesse momento, que na cabeça de nossa, paira, o ano está perdido. Eu creio que a gente pode usar isso a nosso favor. Vamos inverter essa lógica total, esquecer um pouco, e essa vai ser a nossa proposta que nós vamos lançar, esquecer um pouco de focar nesse conteúdo, de ficar amarrado nele e tentar abrir mais a nossa mente. Porque, afinal de contas, o ano está perdido na cabeça da maioria. Afinal de contas, os alunos estão aprovados, a gente tem que tirar esse estigma que, então o aluno não vai estudar. Então, se já está aprovado, a gente vai chover no molhado. Eu acredito que não é. A minha experiência tem mostrado que, se a gente conseguir envolver o nosso aluno com tópicos interessantes, a gente faz aparecer o nosso conteúdo, daí a gente vai ter que usar o nosso talento, a nossa experiência, e vai desenvolver razoavelmente alguns objetos de conhecimento da nossa área. Renata. Professor Márcio Conceição pergunta o seguinte: tenho 2 turmas de 9º ano. Minha pergunta, professor, é se o modelo de sala de aula invertida pode ser adaptado para esta série. Na realidade, como é o nome do professor mesmo? Márcio Conceição, o Bessa. Bessa, eu apliquei, se falasse Márcio Bessa, né? Bessa, eu apliquei, na realidade,
eu estudei muito os trabalhos de outros colegas no Brasil que justamente aplicaram a sala de aula invertida no ensino fundamental. Uma dissertação lá de Brasília que eu li, que o estudante de mestrado aplicou no 7º ano, outro que eu li do Rio Grande do Sul que aplicou no 9º ano, não havia nenhuma sala de aula invertida que eu encontrei de relato de experiência, de dissertação, sobre a aplicação da sala de aula invertida no ensino médio. Essa foi a primeira, no caso, por isso que eu parti para o 1º ano, mas se você for pesquisar, existem várias outras experiências. Na realidade, isso pode ser implementado e vai ser, devido ao nosso novo normal, em todos os níveis de ensino. Fundamental 2, Fundamental 1, inclusive. E, Renato? Tem um ruído muito forte, eu não sei. O Márcio ligou o áudio dele. Ok. Professora Sara Castro. Na verdade, com esse método, o professor torna-se um facilitador da aprendizagem, fazendo uma curadoria dos vídeos que serão vistos pelos alunos, tirar as dúvidas deles em sala de aula. E o professor Hamilton... Pode falar. Desculpa, Renata. Assim, eu vejo um mundo pela frente, Sara. Eu fui muito feliz porque de poder não ter medo de errar. Eu acredito que nós não temos que ter medo de errar. Nós temos que errar sim, né? Porque lá, como eu falei na parte da neurociência, errar faz parte da aprendizagem. Então, a gente certamente comete erros, eu vou cometer erros, e todos nós aqui temos que cometer, porque ele vai fazer parte da nossa aprendizagem. E esse mundo, que não é um mundo tão novo, a aprendizagem de ação, 1930, né, com o professor inglês lá, o Reginald Williams, enfim, nós temos que nos apropriar e fazer a coisa acontecer. Né? A gente precisa de uma reviravolta. E nada melhor do que essa pandemia, que teve tanto lado ruim, para a gente transformar isso numa coisa boa. Ok, Renata? Ok. Professor Hamilton. Professor, quais as suas expectativas com o eminente retorno das aulas? O ensino híbrido é viável devido às atuais... Eu vou responder. Dá para repetir, Renata? Eu ouvi metade da pergunta só. Tá, deixa eu repetir. Quais as suas expectativas com o eminente retorno das aulas? O ensino híbrido é viável devido às atuais circunstâncias que temos nas escolas? Professor Hamilton, na realidade, o ensino é híbrido. Não tem... Talvez ele sempre tenha sido híbrido. E talvez agora que a gente consiga enxergar de uma forma mais razoável. Mas o híbrido aconteceu no Profimate, o híbrido aconteceu na dissertação, o híbrido ele vai acontecer de várias formas. Como a gente pensar nesse híbrido? Eu analisando uma obra de arte, ou pedindo para analisar uma obra de arte, que o aluno possa olhar, relatar sua experiência com aquilo, uma música, isso é híbrido para mim. Então, o híbrido tem várias formas e eu acredito que nós não seremos mais, como o professor Luciano falou, os mesmos, e nós temos que nos adequar a um medo muito grande na nossa classe. Né? A gente tem que aproveitar a dificuldade e transformar isso em oportunidade. Mas isso só pode ser possível com estudo, com trabalho, com discussões salutares aqui no grupo. Ok, Renata? Ok. De perguntas, Joelso, era isso. O Hamilton está te parabenizando, parabéns pelo seu trabalho e por compartilhá-lo conosco. O Marcos André, teremos que otimizar nossa prática docente em tempos de pandemia. Renata? A tua conexão está ruim? Bem, meus amores, então... E uma satisfação rever você. É que tem hora que não dá para ouvir teu áudio, Renata. Tá ouvindo agora? Tá ok.
Bem, a Renata está tendo problema com o áudio dela, mas eu fui muito feliz pela presença de vocês aqui. Viu, Renata? Está cortando o áudio, mas já estou agradecendo para finalizar aqui. E eu vou estar disponível. A gente vai tirar foto, viu? A gente vai tirar foto ainda, calma. Vamos, beleza. Aí eu estou agradecendo a presença de vocês, daqueles que não estão envolvidos com a educação matemática. Nosso objeto é muito maior que a educação matemática, é a educação de um modo geral. Então, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, e a gente vai estar no grupo da Escola Amada Imaculada. Daqui a alguns dias vocês vão estar recebendo um modelo, né, uma ideia de retorno, para vocês pensarem, para vocês ajudarem com as ideias de vocês, e não ter medo. E pensar no nosso aluno, minha angústia é muito grande. Eu vejo meu filho amanhã de manhã, ele vai estar bem ou mal, tentando estudar alguma coisa, mas os nossos alunos não. Então, isso também é angustiado muito, e a gente tem que democratizar mais isso, e a nossa missão, né? É a nossa missão, não é do governo do Estado. Nós somos o Estado, entendeu? Quando a gente nós fazemos parte da resolução do problema, tá? Então, muito obrigado a todos, fiquem todos aí, não saiam, voltem que a gente vai fazer a nossa foto. Um beijo do coração, tá? Amo vocês, hein? Beleza, Joel. Para bater essa foto aí, eu vou pedir assim que todo mundo ligue as suas câmeras, né? E vamos bater uma salva de palma, e depois nós tiramos o print das telas do nosso computador e mandamos lá no grupo, que nós vamos ficar com várias fotos diferentes, porque nós temos aqui 27 pessoas participando agora, né? E na hora que a gente bater as palmas, aí a gente vai ativar o nosso áudio também, bater palmas para o Joelson, e diferentes pessoas vão aparecer para a gente tirar várias fotos de todo mundo que está participando dessa reunião, tá ok? Então, vamos lá bater essa salva de palmas para o professor Joelson. Vamos ligar nossas câmeras. Vamos aparecer no essa foto. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos que estiveram presentes aqui, né, nessa primeira reunião de grupo. A gente está planejando uma outra reunião lá para o final do mês, e a gente vai conversar lá pelo grupo para acertar os detalhes. Ok? Você quer falar? Algum colega quer fazer uma fala final aí? Comentário? Fique à vontade. Bem, boa noite a todos. Eu queria parabenizar, antes de mais nada, pela iniciativa, pelo trabalho do colega, mas eu queria dizer que a gente precisa, sempre como professor e como pesquisador, estar olhando as limitações de cada coisa, né? Então, cada abordagem ela traz vantagens e limitações. Então, nós temos que estar sempre olhando para essas duas coisas, porque senão a gente pode cair em armadilhas, né? Então, toda proposta com esse que é ativa, ela traz vantagens. Mas nós temos que ficar olhando sempre lá, onde é que eu não posso fazer, né? Nenhuma metodologia permite abranger todas as possibilidades e necessidades do processo de ensino-aprendizagem e avaliação. Então, a gente precisa também ficar olhando para isso, né? Porque senão a gente pode depois, quando as coisas que a gente queria que acontecesse não acontecesse, pode desestimular, né? Porque a gente estava esperando que tinha encontrado uma panaceia. Então, eu acho que a gente tem que olhar, até aqui funciona bem, até aqui talvez isso não seja o melhor, e ir buscando, para que senão a gente pode entrar com uma expectativa muito grande de que é a grande solução, né? E quando aparecerem as limitações, a gente se decepcionar. E não tem jeito, né? Todo o modo de fazer tem limitações e avanços, né? O ensino por exposição oral, onde o estudante participa pouco, ele tem algumas vantagens, mas tem muitas desvantagens. Mas tanto que os estudantes, que o professor Joelson falou, alguns queriam alguma exposição, tá vendo? Então a gente não pode abrir mão da exposição, né? Assim como a gente não pode abrir mão de outras coisas, talvez não vai poder abrir mão de avaliação escrita, avaliação presencial,
não precisam ser todas. O que eu queria dizer é que a gente tem que estar atento para esses limites que são naturais de todo o processo e a gente ir se adaptando e trocando e tendo. Por isso é a importância de conhecer diversas abordagens, diversas maneiras de fazer, que isso vai ajudar a gente a fazer cada vez coisa melhor, mesmo cometendo erros, mesmo cometendo adaptações, que é natural do processo. Eu gostei muito dessa ideia de não se preocupar com erro. Eu digo isso há muito tempo, só não erra quem não faz. Quem faz, erra. E aí não tem nada. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Fica a minha reflexão. Obrigado, professor Pedro Sá. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu queria falar. Fique à vontade, professor. Ok. Ô, Gelson, muito bom, cara. Em tempo de pandemia é um desafio para a gente, né, cara? Tá com essas questões aí de retorno, né? Como é que vai ser a dinâmica, né? Mas a ideia de otimizar, criar possibilidade metodológica, né, para ser trabalhados em sala de aula, faz parte, né? O que você trouxe hoje à noite para a gente foi de grande valia, né? Grande valia em termos de pandemia, né? Nós sentimos desafiados em estar criando realmente uma nova forma metodológica de estar em sala de aula, não é mais somente aquela aula expositiva, né? Então, a gente se sente desafiado, né? A gente tem que aprender a lidar com essas novas tecnologias. Tudo para a gente é novo, tudo para a gente está aprendendo, né? Então, isso aí é muito importante para a gente. Joel, parabéns, cara. Foi bacana a tua live aí. Parabéns mesmo. Valeu. Pessoal, então, eu vou agradecer novamente a participação de todos, né? E, a menos que o Joelson, a Renata ainda queiram fazer alguma fala, eu dou por encerrado aqui o nosso primeiro encontro. E que venham outros.